E aí, galera, essa fase agora do nosso projeto, nós vamos entrar em interfaces e repositories. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser aqui na pasta use case, criar um arquivo chamado ports. Esse arquivo define as portas do padrão ports e adapters. Basicamente, o use case diz o que precisa e o repositório diz como fazer, tá? E as interfaces, elas ficam aqui e não no repository por causa do princípio de inversão de dependência, a letra D do Solid, né? Módulos de alto nível, no caso o use case, não devem depender de módulos de baixo nível, né? No caso repository. Ambos devem depender de abstrações. Basicamente, quem precisa define o contrato, que no caso são as use cases, e quem fornece, que é os repository, que se adapta a ele. Vamos começar criando as nossas interfaces. Primeiro vamos importar aqui sistema pedidos domain. Aqui nós vamos importar as nossas entidades. Vamos começar com o primeiro repository, que é o cliente repository. Cliente repository interface. Ele vai ter o método salvar main cliente, vai ter o método listar todos, que vai retornar um slice de cliente, ponteiro no caso, né? Buscar por índice, vamos passar o índice como parâmetro e vamos retornar um erro. Aqui a gente vai retornar, pode retornar dois parâmetros de retorno, né? E vamos ter também um método de gerar um próximo ID. Beleza. Agora, essa interface, ele é o contrato que qualquer repositório de clientes deve cumprir. A gente vai implementar um repository para salvar em memória. Mas amanhã pode ser que a gente tenha um repository utilizando MySQL, um outro utilizando Mongo e etc, né? Caso isso aconteça, o use case ele não precisa mudar. Só caso eu tenha um novo repository depois, o único lugar que muda vai ser lá no main.go, onde a gente vai montar todas essas peças. Conforme a gente vai desenvolvendo algumas coisas que eu tô antecipando, talvez vão fazendo mais sentido, tá? Agora vamos criar a interface do produto. Vai ter um salvar, listar todos, buscar por índice e o próximo ID. E agora a interface do pedido repository vai ter o salvar, o listar todos e o não vou buscar por índice, o próximo ID. Beleza. As nossas interfaces por hora é isso. Acredito que a gente não vai precisar mexer em nada aqui para terminar esse projeto. Em questão de Solid, nós temos 3 caras aplicados aqui, né? Que é o princípio de inversão de dependência, né? Que são as interfaces aqui no use case e não no repository. O princípio de segregação de interface. Cada entidade tem a sua própria interface, né? Com apenas os métodos que ela precisa. E o princípio aberto-fechado, né? Que para adicionar um novo repository, por exemplo, Postgres ou Mongo, é só criar uma nova struct, né? Esse arquivo aqui não precisa mudar nada. Fechou? Agora vamos para nossa camada repository. A camada repository, ela é a camada de infraestrutura e ela que traduz o mundo externo e o contrato definido pela interface que nós estamos criando aqui no, por exemplo, cliente repository. Vamos começar criando o nosso primeiro repository, que vai ser o cliente. Aqui nós vamos importar nossas entidades. Vamos criar aqui a nossa repository, que vai ser memória
cliente repository, vai ter um cliente slice de ponteiros de cliente. Agora vamos criar o construtor. Fechou. Esse construtor, ele cria um repositório vazio pronto para uso. Show. Agora vamos criar a função de salvar. Ele até puxou aqui, ó. R.clientes. Que bugado, ele trouxe produto aqui. Cliente. R.clientes IP. Um ponto para explicar que essa função salvar, que antes eu estou passando entre parênteses a minha struct memória cliente repository. Esse método salvar, essa função salvar, ela é uma função essa struct vai conseguir acessar essa função salvar. É como lá dentro, em outra linguagem orientada a objeto, que você tem a classe e os seus métodos. Esse salvar é como se fosse um método da classe memória cliente repository. Deu para entender, talvez? Vamos criar os outros métodos, listar todos, e mais simples, retorna os clientes. Vamos fazer o buscar por índice. Esse aqui é um i menor que 0, perfeito, senão ele retorna clientes na posição do índice. E agora vamos criar o próximo ID, clientes mais um. Ótimo. Essa forma que a gente está fazendo aqui pode, no nosso escopo aqui não tem problema, mas se tivéssemos uma função para remover cliente, aí teríamos problema, porque, né, eu ia salvar um com o índice 3, eu poderia remover ele, o próximo eu poderia remover o 2, o próximo que eu salvar vai salvar com o índice 3 de novo, né? Mas como isso não está no escopo aqui, foda-se. Então, o repository basicamente é isso, né? Vamos criar a struct, que ela vai acessar, ela vai ter um slice de clientes. Vamos ter o seu construtor, que vai criar esse repositório para uso. E e aqui temos todos os métodos que foi definido lá na interface. Salvar, listar todos, buscar por índice, próximo ID. Lembrando que quando eu coloco esse carinha atrás do nome do meu método, eu estou dizendo que esse método, função, costumo falar método, às vezes função é putaria. Mas sempre que eu coloco esse cara colocando qual que é a minha struct, essa função, ela se torna uma função da minha struct, tá? Se eu tiver lá uma variável que recebe essa struct, essa variável vai acessar a função salvar, tá? Beleza, agora vamos criar a interface de produto. Interface não, desculpa, repositório. Aqui vamos importar o nosso domain. Vamos criar memória para repository, vai ter produtos. Meio bugada essa IA aqui do Golang, fazendo produtos, ele puxou clientes, puxou produto. Agora vamos criar o novo memória, produto repository, nosso construtor, produtos, ótimo. Agora vamos criar as funções salvar, beleza, função, agora listar todos, vamos criar a função de buscar por índice, já vamos fazer esse próximo ID já que ele trouxe, né? Mais um. E a nossa função buscar por índice, fechou? Opa, buscar por índice, vamos ver como é que tá definido aqui no produto. Buscar por índice. O que tá de errado? Ah, tá. Aquele bug que eu falei, ele puxou cliente em vez de produto, eu não tinha visto. E aqui, olha só, tudo ele puxou clientes. Aí, show de bola. Bom, nosso repository de produto tá feito. Temos a struct, o construtor e as funções para satisfazer aquela interface. Agora vamos pro repository de pedido. Vamos importar
nosso também. Vamos criar o nosso struct, memória, pedido repository, pedidos, beleza, vamos fazer o nosso construtor, novo, memória, pedido repository, vai retornar pedidos make. Show, agora vamos criar os nossos 3 métodos, né, que é o salvar, memória, pedido repository, beleza, vamos criar o método listar todos, pedido repository, listar todos e o método próximo ID, return mais um. Feito. Nossos 3 repositórios estão criados. Se eu não me engano, não está faltando nada. Falamos aqui sobre o que é utilizado do Solid, né? Que é o princípio de responsabilidade única, o princípio de segregação de interface e o princípio aberto-fechado. É isso. Ou se ficou com alguma dúvida ou falei alguma besteira aqui, coloca nos comentários. Se tá gostando do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal. Falou!